Olha, o presidente Jair Bolsonaro promete para hoje uma explicação sobre o gasto do governo federal com a compra de leite condensado. Diz que a ex-presidente Dilma gastou mais e não foi nada doce com a imprensa, hein? Todos os detalhes a gente confere agora na reportagem da Luciana Verdolin. Olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que vai aproveitar a live logo mais nas redes sociais para rebater dados que foram divulgados nos últimos dias, dando conta de que o governo teria gastado 15 milhões de reais com a compra de leite condensado. Ele, inclusive, afirma que em 2014, a então presidente Dilma Rousseff teria comprado mais leite condensado do que ele. Às 18h30, o Wagner Rosário, comigo, vamos estar aqui fazendo uma videoconferência com o programa Pingos nos Is para tratar sobre leite condensado e chiclete, tá legal? Fui chamar ele até de corrupto por causa disso. Até escondido aqui 1 milhão de latas de leite condensado aqui na Alvorada. O presidente reclamou do que ele chamou de uma sucessão de erros e equívocos. Ontem, durante almoço, numa churrascaria com artistas, o presidente usou palavrões para reclamar da acusação de que ele teria comprado 2,5 milhões de latas de leite condensado e utilizou expressões vulgares para reclamar aqui da imprensa. O presidente não esconde que gosta de comer o produto com pão, mas o governo justifica que a compra foi realizada, na verdade, para todo o governo federal. Ministério da Defesa, responsável por 370 mil militares das Forças Armadas, além de instituições de ensino federais e hospitais. O Ministério da Defesa afirmou ontem que o leite condensado é utilizado pelo potencial energético e pela facilidade de conservação. E o chiclete, além de ajudar na higiene bucal, é utilizado também para aliviar as variações de pressão durante a atividade aérea. Antes de eu passar a bola aqui para o nosso Zé Maria Trindade, João Pinheiro da Fonseca e Paulo Figueiredo, vamos ver especificamente aqui o que o presidente Jair Bolsonaro disse para a imprensa ontem após essa polêmica da compra do leite condensado. Quando a minha imprensa me atacar dizendo que eu comprei 2,5 milhões de lata de leite condensado, vai pra puta que eu pariu! Tá aí, Zé Maria Trindade. Zé, e aí, Zé, o que falar sobre isso? O presidente tem razão sobre esta movimentação toda. Ninguém consome tanta lata de leite condensado assim, né? Mas que é muito engraçado, né? Eu já fiz matérias parecidas, por exemplo, quando eu descobri que no Congresso Nacional, o café consumido lá, que são toneladas de café, se você for olhar o peso, fica uma matéria estranha. Mas é muita gente consumindo cafezinho no Congresso Nacional, que tem 513 na Câmara, 81 no Senado e tem mais de 14 mil funcionários. Então, haja cafezinho. Mas aí eu descobri, através de um laudo, que o café estava com coliformes fecais. E aí eu abri a manchete dizendo que os deputados e senadores estavam tomando cocô e todo mundo achou muito lindo e vingança, né? Vingança? Era uma vingança. Entendi. Pois é, mas tinha coliformes fecais no café da Câmara dos Deputados naquela época. Que horror. Mas isso aí é o preço, né? O café vendido por baixo dos panos. Então é o seguinte, se você for olhar o governo como um todo, né, o peso dessa máquina pública, ela é muito grande. Eu achei até que serviu para isso, para as pessoas atentarem o que estão pagando com o nosso dinheiro. O orçamento ele é engessado porque, em grande parte, se prende a despesas fixas. Nós não temos nada para investir no orçamento da União. O orçamento de 3 trilhões, 1 trilhão de reais é que fica para os gastos. 1 trilhão, mais de 1 trilhão, quase 2 trilhões de reais, pagamento da dívida. Então, se você particularizar cada um desses gastos, você vai sim ficar assustado. Então, eu acho que é o momento de se debater o tamanho dessa máquina e a
qualidade dos gastos. Nós ficamos, às vezes, verba para a educação, vai lá, 85% das chamadas verbas para a educação vão para salários. Então, assim, mais verbas para a educação, quer dizer, mais verbas para salário, o orçamento de 11 bilhões de reais para o Congresso Nacional, 95% salários. Então, assim, a qualidade do gasto público tem que ser rediscutido, além, evidentemente, do montante. E, no mais, essa tradição, né, que começamos lá, até que meio por acaso, nos Pingos nos Is, transmitindo a live do presidente, que é uma informação bruta, sem intermediação. Você vai ouvir lá nos Pingos o que o presidente está falando e interprete você. E ele, o presidente, tem gostado, inclusive, porque é a única emissora que tem a coragem de colocar no ar a informação bruta, né? Depois, cada um, inclusive nós, integrantes dos Pingos nos Is, fazemos ali os nossos comentários e correções. Mas hoje ele promete explicar essa história do leite condensado, da alfafa, tem alfafa e chiclete. Muito bem, Zé. Então tem Pingos nos Is hoje, 6 horas da tarde, aqui na PAN. Joel Pinheiro da Fonseca, por favor, os seus comentários sobre essa fala do presidente da República. Vamos lá, Paulo. Eu vou ser breve aqui e quebrar em 3 partes. Primeiro, a discussão em si dos gastos, que a gente entrou ontem até, né? Acho que não precisa recapitular muito. O fato do gasto ser enorme não é prova de que está rolando corrupção ali. O Brasil é um país enorme, o nosso Estado e o Executivo Federal tem um papel enorme, tem Forças Armadas, tem institutos, tem uma série de coisas. Desses valores aí não se prova definitivamente que houve crime. E sim, o que a gente já sabe, sim, o nosso Estado gasta muito dinheiro. Uma parte justificada, outra injustificada. Mas isso é outra discussão e uma discussão muito mais profunda. Você viu aí que tem até justificativas para compra de chicletes. Todo mundo dizia, não, mas que absurdo. Olha, se usa nas Forças Armadas, se tem uma função com o piloto das Forças Armadas, quem sou eu que não tenho a menor ideia de quais são as necessidades deles sobre o que as Forças Armadas precisam ou não comprar? Assim como eu não entro no orçamento de uma universidade e fico lá dizendo, isso aqui não precisa, professor. Quem entende do que está comprando e fazendo são as próprias instituições. Você, no mínimo, tem que conhecer a fundo antes de começar a apontar o dedo e dizer que está errado aquilo lá, né? O orçamento no Brasil funciona dessa maneira. Agora, então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto. Olha o nível da resposta do nosso presidente da República, mandando tomar no... Gente, só isso, só essa fala, se os congressistas não tivessem todos comprados ali pelo Bolsonaro, o Centrão não tivesse todo comprado pelo Bolsonaro, só essa fala já é crime de responsabilidade, porque ele violou o decoro que precisa haver na posição dele de presidente da República. Só essa fala já é justificativo bastante se os deputados quisessem, se não tivessem todos ali, grande parte deles amiguinho do Jair Bolsonaro, porque estão recebendo emendas, cargos e tudo mais que a gente tem sabido bem, o grupo lá do Centrão do Arthur Lira. É uma fala indigna. A gente se acostumou no Brasil a ser governado por alguém incapaz de conectar 2 ideias. Você já viu o Bolsonaro conectar 2 ideias, fazer qualquer argumento que seja? É sempre isso. E agora o terceiro ponto, o pior. Aqueles macacos de auditório, puxa-sacos, aquilo realmente me dá nojo de ver o nosso chanceler, o nosso ministro de Relações Exteriores, primeiro gargalhando de uma forma histriônica e depois entoando mito, mito. São homens de 50 anos, de 60 anos, que parecem menininhas pré-adolescentes quando encontram o Justin Bieber. É uma vergonha para o Brasil estar sendo governada por gente de tão baixo nível como essa cena revela. Agora, isso virou normal. Trouxemos o que há de pior em termos de comportamento lá para cima. Vemos o presidente que mente descaradamente sem problema algum, que usa desse tipo de linguagem sempre, não de vez em quando, é sempre. É só isso que sai dele. É o esgoto no nível mais alto, simbolicamente mais alto do nosso país. Infelizmente, é o que temos para hoje. Paulo Figueiredo, a palavra é sua. O Joel conseguiu melar tudo que ele falou de certo durante a semana e eu tô aqui um pouco perplexo de ter ouvido ele dizer que o presidente cometeu crime porque falou palavrão. A lei brasileira crime é dura, porque falou Paulo. palavrão. A lei é dura. Se o Congresso não tivesse dormindo, ele estaria o quê? Fazendo impeachment do presidente? Impeachment do presidente. Por quê? Porque falou palavrão. Porque foi indecoroso. Pelo amor de Deus, Joel. Você não reverte a vontade popular de milhões de brasileiros porque o presidente falou palavrão. Aliás, deixa eu te falar, assim como o que você chamou de
acho que se chamou macacos aqui, eu não sei, fiquei até um pouco confuso aqui com o termo que você adotou. Achei Macaco um de pouco indecoroso. auditório, Paulo, expressão portuguesa normal. Achei um pouco indecoroso também, não sei se... Mas não vou pedir teu impeachment, não vou dizer que você cometeu crime. Mas metade da população brasileira se comportou, na sua visão, como um macaco de auditório. Muita gente riu do discurso do presidente Bolsonaro. O discurso ali para apoiadores, etc. E sabe por que todo mundo riu? Porque o sentimento do presidente é legítimo. Agora, se você me perguntar, eu acho que não deveria ser verbalizado dessa forma. Acho mesmo, tá aí uma concessão. Eu acho que o presidente não deveria verbalizar o sentimento dele dessa forma. Ele até pode sentir, mas não deve fazê-lo. Isso é uma lição que até o meu avô, quando era presidente, também talvez devesse aprender em determinados momentos. Mas é da personalidade das pessoas. Ele não chegava a esse ponto, mas é da personalidade das pessoas. Esse negócio do leite condensado é uma palhaçada. Uma palhaçada. É uma vergonha que a imprensa inteira esteja parando para discutir esse assunto. Hoje o presidente da República vai ter que dar uma coletiva de imprensa para explicar que o governo federal compra leite condensado. Leite condensado para as tropas, eu não sei se vocês sabem, procurem aí no Google, etc. Mas leite condensado se popularizou justamente como uma ração de tropa. Porque é mesmo muito calórico. O presidente vai parar para dar uma coletiva de imprensa a respeito disso. É claro que a gente tem que cobrir o assunto aqui no Mone, porque isso se tornou um debate nacional, até para esclarecer o erro dos maus jornalistas, dos nossos maus colegas jornalistas, que estão usando essa notícia para desviar o foco. Presidente, não tem erro nem equívoco, não. A notícia ela é propositalmente falsa na substância. Na verdade, ela não é nem falsa. Ela é o que eu chamo de antinotícia. Eu digo que a gente saiu da era das fake news para a era da anti-news. Anti-news é a notícia que ela não é só falsa, ela é o oposto da realidade. Qual foi a notícia? Bolsonaro gastou 15 milhões em leite condensado. A meta-notícia é de que ele é um esbanjador, está fazendo farra com dinheiro público, etc, etc. Qual é a realidade? Olha, você pode gostar do Bolsonaro, você pode falar o que você quiser dele, mas que é um esbanjador, não é. É um cara que vive de forma espartana. Ele está gastando menos do que no palácio do que se gastava antes. Ou ali, na mesma coisa, seja como for, a realidade é o oposto. Não é que a notícia é falsa, não. É que a realidade é o oposto da meta-notícia. Olha, numa boa, eu, como consumidor, já tenho vontade de mandar os jornais para a PQP. Já tenho a mesma vontade que o presidente Bolsonaro tem. E imagina se a notícia fosse sobre mim. Então, justificado o sentimento, verbalização, sem dúvida nenhuma, não deve ser feita dessa forma. Mas as pessoas são humanas. Paulo, só um minuto, Joel. Deixa eu só pedir para o Paulo Figueiredo. Paulo, a sua conexão, ela está falhando e está com algum barulho no teu áudio. Eu queria pedir para você refazê-la enquanto a gente vai discutindo aqui e você volta em seguida. Por favor, Vini. Eu acho que o Paulo tem razão quando ele fala que muitos brasileiros têm esse sentimento também. As pessoas dão risada do que o Bolsonaro fala, tem esse sentimento também de querer atacar a imprensa, de querer xingar a imprensa. Agora, não cabe ao presidente fazer isso. Não cabe ao presidente externar isso dessa forma. Cabe a ele esclarecer, justificar. Ele, como homem público, ele tem essa função também. Por mais que a notícia tenha ruídos de comunicação, e tem, ontem no Morning Show, por exemplo, o Joel, o Paulo, o Zé Maria deram as justificativas e deram explicações muito mais razoáveis do que o próprio Bolsonaro. A pressão diária não é fácil, mas ele é presidente da República. Ele é presidente, ele não tem que... jeito. É o ônus. Ele precisa entender isso. E se ele dá uma justificativa plausível, que é muito fácil diante dessa matéria, ele vai estar desmoralizando a imprensa de um jeito muito melhor do que xingando, do que atacando. Mas ele não trabalha com esse ativo, gente. O Bolsonaro trabalha com esse outro ativo de jogar para essa torcida que, de fato, vai rir, vai achar muito engraçado. Vai falar, é isso aí, é isso que tem que falar mesmo. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente falar aqui, vou passar para você a palavra aqui, Joel, que é o seguinte, o melhor antídoto, o melhor remédio para se combater qualquer tipo de fake news, então se o Bolsonaro recebeu uma fake news, como foi essa, inclusive, do leite condensado, né? A gente viu, aumentaram a história do leite condensado. Faltou informação, faltou informação. Ficou até uma coisa, enfim, sem o menor sentido mesmo.
Mas o que acontece? Se o governo está com uma agenda reformista, uma agenda privatizadora, se o governo está focado 100% nisso e só medindo esforços nisso e transmitindo e comunicando isso para a população, esse é o melhor remédio contra a fake news. Nada mais um governo reformista que tenha a pauta da reforma tributária, reforma administrativa, privatizações. Bom, a PAN lançou aqui a campanha, o Brasil não pode mais esperar. E é verdade, não dá mais para esperar, gente. A gente não consegue mais ficar. O presidente xingou, o Maia falou isso, o fulano falou, chega, quem mais aguenta isso? Enquanto isso, o Brasil tem essa carga tributária que é absurda, o Brasil tem essa máquina inchada e a gente fica aí um xingando o outro. Então, assim, precisa resolver, Joel. Vamos lá, é isso mesmo, Paulo. Isso, inclusive, era uma oportunidade, se quisesse, para avançar agendas que ele mas vamos ser sinceros, já chutou para escanteio qualquer ambição reformista que tivesse há muito tempo. Eu não sei quem ainda tem alguma ilusão nesse sentido. Só deixando muito claro, o Paulo Figueiredo acho que voltou aí já, né? Paulo, você é um leitor de notícias, eu sou um leitor de notícias. Se a gente quiser xingar um jornal na nossa casa, perfeito. Se a gente tem um cargo com responsabilidade pública, se eu fosse o diretor, o CEO de uma empresa e falasse isso, o que acontecia comigo no dia seguinte? Se eu tivesse uma função importante de gestão numa empresa muito menor e muito menos responsabilidade que o presidente do Brasil. Acabava na hora. Esse tipo de conduta, Paulo, e você levantou a questão do impeachment, que eu levantei, você replicou, tá aqui, ó, artigo 9º dos crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade contra a probidade na administração proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Alguém sinceramente acredita que essa fala dele procede de acordo com o decoro do cargo? A função de um líder, ela é também no plano simbólico. E o símbolo do Bolsonaro no poder é as paixões mais desregradas, muitas vezes mais egoístas, tomando conta e falando o que der na telha. Se o cara no boteco pode falar, por que o presidente da República não pode também? Essa é a lógica que está por trás disso. Essa lógica é nociva para o nosso Brasil. Vai lá, Paulo. Olha só, a gente, CEO de empresa, ele não é eleito. Então, a reversão da contratação do CEO cabe simplesmente ali aos acionistas. A gente não tem um mecanismo para isso numa república, para os acionistas reverterem a vontade popular. O impeachment é uma medida extrema, que nasceu aqui, né, nos Estados Unidos, e agora está se vulgarizando aqui também, mas sempre foi, na história das repúblicas, uma medida extrema para quando o presidente comete um crime mesmo, quando comete alguma coisa séria, que a permanência dele no cargo signifique uma ameaça para a república, para a sociedade. É para isso que existe impeachment. Não é, meu Deus, igual o CEO da Pepsi fala uma coisa feia e aí o conselho de administração acha que vai pegar mal para os acionistas. República e empresas funcionam de formas diferentes. Tem certos paralelos que podem ser feitos, tem certos paralelos que não podem ser feitos. Esse paralelo é um paralelo horroroso. Eu acho que seria uma piada internacional. Aliás, seria escarrar na cara dos eleitores e dos apoiadores de um presidente fazer um impeachment porque ele falou um palavrão, porque ele manifestou num determinado momento indignação. O que não significa que a gente não possa dizer, presidente, não faça isso, pisou na bola. A população tem o direito de se achar que isso não feriu o decoro, não foi uma coisa adequada, a população tem o direito de se manifestar assim. Talvez eu acho que uma boa parte da população tenha gostado, porque se sente da mesma forma em relação à imprensa. A popularidade da imprensa no mundo inteiro vem em declínio. No Brasil não é diferente. E por quê? Porque, Paulo, desculpa, o resto da imprensa, só a Jovem Pan que está fazendo campanha por reforma e quer discutir reforma. O resto da imprensa só quer discutir tititi de Bolsonaro. É todo dia, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo, Bolsonaro fez aquilo. Ih, agora não sei o quê. Olha a notícia que a gente está discutindo. Bolsonaro comprou leite condensado. Como é que tem discussão de reforma assim? Não, é impossível ter discussão de reforma assim. Por quê? Porque a imprensa é um agente político. A imprensa hoje é militância política e só tem um objetivo: tirar o presidente Bolsonaro a qualquer custo, como foi aqui nos Estados Unidos. Não é verdade, Paulo? Você leu o Jornal Brasileiro de hoje? Eu li. Não é o centro da discussão. Você está confundindo redes sociais. Eu vi os jornais brasileiros de hoje. Você está confundindo a mídia social. Se eu abrir uma notícia aqui do Jornal Globo, você está confundindo o barulho das redes sociais
com o que é a cobertura de um jornal. Pega um jornal, abra as páginas deles e veja. Eu li, por exemplo, hoje de manhã o valor econômico. Você tem ali a discussão sobre reforma tributária, discussão sobre vacinas. No fundo, para o Bolsonaro, essa história serve. Porque, sim, quem cobriu de forma sensacionalista esse gasto, sem dar o devido contexto, foi um erro jornalístico, sim. O Bolsonaro se serve disso para mudar o foco. Mudar o foco de uma situação de vacinas. Discussão sobre reforma tributária. De vacinas Bolsonaro não que está muito ruim. Discussão sobre vacina. De vacinas que anda muito... Paulo, deixa eu terminar, por favor. Peraí, vou passar para você, Paulo. Peraí. Encerra, Joel, depois o Paulo. Vai lá. Uma discussão de vacinas e de colapso da saúde pública em vários lugares, fruto da negligência criminosa do governo, que o Bolsonaro se usa disso. E, por fim, quero voltar ao ponto. O Bolsonaro está se cercando de puxa-sacos. Pessoas que riem daquele jeito histriônico, que gritam mito, ministros de Estado fazendo isso. Quem não está vendo a gravidade disso, está cego. Ok. Paulo, vai lá. Discussão sobre reforma tributária nos jornais de hoje. Bolsonaro não fez reforma tributária. Discussão sobre vacina. Bolsonaro não fez vacina. Discussão sobre não sei o quê. Bolsonaro não fez não sei o quê. Ou, quando não é, 90% das pautas são: Mourão diz que Bolsonaro não sei o quê, então Bolsonaro tem que responder não sei o que lá. Crise no Planalto, fora as fanfics que a gente via tanto aí, que eu discutia tanto com o Paulo na época do 3 em 1. As fanfics. Crise nos bastidores do Palácio. É tudo isso. Discussão sobre reforma tributária, qualidade das reformas tributárias. Tem muito pouco. Me desculpa, eu li sim os jornais de hoje. Se você lê um jornal de hoje, você é uma coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Eu sento para ver um jornal querendo saber as notícias. Vou pegar as manchetes. Eu devia ter aberto aqui o Jornal Globo. Hoje, eu estava lendo a notícia do Jornal do Globo e era assim: ministro Ernesto Araújo em crise... vírgula, babá. Então é assim, é a opinião misturada com a hard news. É só isso. Então você não consegue mais ver a notícia sem que o jornalista tenha que te contextualizar a agenda política por trás dele. Isso é uma das técnicas jornalísticas mais velhas e feias do mundo. E dominou a imprensa.